Olá a todos! Já fizeram a revisão da nossa última aula? Essa revisão é muito importante, porque uma aula dá continuidade à outra. Elas são complementares. Vocês lembram qual foi o último assunto tratado na aula passada? Vamos recapitular então? Nós finalizamos a nossa aula passada falando sobre a Previdência Social. Falamos que a Previdência é o seguro social para a pessoa que contribui. Discutimos que os trabalhadores com a carteira assinada já são automaticamente filiados à Previdência, mas os outros precisam filiar-se. Lembra disso? E tratamos ainda das três formas que o segurado encontra-se resguardado. A forma preventiva, com medidas educativas, a forma recuperadora, com benefícios que vão substituir o salário, e a forma reparadora, com o benefício do auxílio-acidente. Lembram disso tudo? Então, hoje vamos dar continuidade conhecendo alguns dos benefícios da Previdência. A Previdência Social oferece uma série de benefícios aos segurados: aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, pensão por morte, salário maternidade, salário família e benefício assistencial. Para nosso estudo, alguns benefícios são mais relevantes e mais importantes que outros, pois estão mais ligados aos acidentes do trabalho, que são a aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte. Então, veremos todos os benefícios previdenciários, mas focaremos melhor nesses de maior importância para esta disciplina. O primeiro que veremos é a aposentadoria. A aposentadoria, de um modo geral, pode ser entendida como a retirada do trabalhador da atividade recebendo uma parcela mensal para toda a vida, quando ele reunir determinados requisitos necessários à suspensão do exercício da atividade profissional. No Brasil, há diferentes modalidades de aposentadoria: a aposentadoria por idade, por invalidez, por tempo de contribuição e a especial. A aposentadoria por idade é a que visa assegurar o sustento do trabalhador e de sua família quando ele perde a capacidade de trabalho pela idade avançada. É o benefício que consiste no pagamento de uma parcela mensal ao trabalhador que comprovar o mínimo de 180 meses de trabalho, além da idade mínima de 65 anos para o homem ou 60 anos para a mulher. Para aquele segurado especial, o agricultor familiar, o pescador artesanal, o indígena, entre outros, essa idade mínima é reduzida em 5 anos. A aposentadoria por invalidez é o benefício que consiste no pagamento de uma parcela mensal ao segurado que, por doença ou por acidente, for considerado incapaz total e definitivamente para o trabalho e não tiver condições de ser reabilitado. Para essa aposentadoria, então, o médico perito da Previdência deverá declarar a incapacidade e o beneficiário, então, deverá passar por uma perícia médica de 2 em 2 anos. Caso contrário, o seu benefício é suspenso. A aposentadoria por tempo de contribuição é concedida ao trabalhador que cumpriu o período de contribuição previsto na legislação. A Lei nº 13.183, de 2015 agora, estipulou uma nova regra para essa aposentadoria, a regra 85-95 progressiva. Essa nova regra estipula um sistema de pontos para que a pessoa possa se aposentar pelo valor integral, somando a idade do trabalhador com o seu tempo de contribuição. Vamos ver aqui? Para essa aposentadoria, o homem tem que somar 95 pontos e a mulher 85. Somando a sua idade, então, ao tempo de contribuição. Mas na prática, como que isso funciona? Vamos ver aqui. Uma mulher de 55 anos de idade, por exemplo, se ela tiver 30 anos de contribuição, vai totalizar 85 pontos. Já no caso do homem, caso esse homem tenha 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, totalizaremos 95 pontos. Então, ambos terão direito a essa aposentadoria progressiva. Há também, então, a regra com 30 a 35 anos de contribuição. Aí não há idade mínima para a aposentadoria.
mas o trabalhador deverá ter no mínimo 35 anos de contribuição, caso seja homem, e 30 anos de contribuição no caso das mulheres. Essas mudanças foram realizadas em função do aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais tempo e recebendo aposentadoria por um período maior de tempo, o que aumenta os custos da Previdência. Outro tipo de aposentadoria é a especial. Esse benefício é concedido ao segurado que trabalhou em condições prejudiciais à sua saúde ou à sua integridade física. É uma aposentadoria excepcional, que prevê um tempo de contribuição, mas em função da sua atividade, antecipa a inatividade ao segurado que trabalhou em uma atividade penosa, insalubre ou perigosa, causadora de malefícios à sua saúde, visando assim evitar que o mesmo seja aposentado por invalidez. Para essa aposentadoria, é necessário comprovar, além do tempo de trabalho, a efetiva exposição aos agentes pelo período exigido para a concessão do benefício. Esse período de exposição pode ser de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade. A comprovação é feita pelo segurado mediante o perfil profissiográfico previdenciário do empregado, o PPP, que tem registrado nele as atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Após a concessão da aposentadoria especial, é proibido ao beneficiário continuar no exercício da atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos, na mesma ou em qualquer outra empresa. Caso isso ocorra, a aposentadoria dele será cancelada. Então, acabamos de ver os diferentes tipos de aposentadoria. Agora veremos os benefícios auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão. Vamos começar então com o auxílio-doença. Esse auxílio é pago ao trabalhador segurado que ficar impedido de trabalhar por doença ou por acidente por mais de 15 dias consecutivos. Para ter direito a esse benefício, é necessário a emissão de laudo pela perícia médica da Previdência Social, comprovando a sua incapacidade. Além disso, será necessária a realização de exames médicos periódicos e de reabilitação profissional, tudo custeado pela Previdência. O auxílio-acidente é o benefício que indeniza o segurado da Previdência Social que tem apresentado sequela definitiva decorrente de acidente de qualquer natureza. Essa sequela deve ter como consequência a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia ou a impossibilidade de desempenhar a atividade, porém, permitiu o desempenho de outra atividade após o processo de reabilitação profissional. Esse benefício é concedido aos trabalhadores que estavam recebendo o auxílio-doença, que acabamos de ver. Ou seja, após 15 dias do auxílio-doença, o segurado começa então a receber o auxílio-acidente. Uma particularidade desse benefício é que, por ter caráter de indenização, ele pode ser acumulado com outros benefícios também pagos pela Previdência Social, exceto a aposentadoria. Então, ele deixará de ser pago em duas situações: quando o trabalhador recuperar sua capacidade e poder retornar ao trabalho, ou então quando ele solicitar de vez a sua aposentadoria por invalidez, ocorrendo então a mudança de benefício. Outro auxílio é o auxílio-reclusão. Esse auxílio é pago aos dependentes de trabalhador segurado, recolhido à prisão por qualquer motivo e ocorrerá durante todo o período da sua reclusão. Será pago se o trabalhador não estiver recebendo o salário da empresa, nem o auxílio-doença, nem a aposentadoria ou o abono de permanência em serviço, deixará de ser pago também em função da sua morte, em função da sua fuga, liberdade condicional, transferência para a prisão-albergue ou extinção da pena, ou também quando o seu dependente completar 21 anos, ou foi emancipado, ou o fim da invalidez ou morte do dependente. Os próximos benefícios que veremos serão a pensão por morte, o salário maternidade e o salário família. A pensão por morte é o benefício concedido aos dependentes do trabalhador em caso de morte. Tem direito os dependentes do segurado que falecer, esteja esse aposentado ou não. Para a concessão de pensão por morte, não há tempo mínimo de contribuição, mas é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha qualidade de segurado. Se a morte ocorrer após a perda de qualidade de segurado, os dependentes terão direito à pensão,
desde que o trabalhador tenha contribuído até o dia da morte os requisitos para a obtenção de aposentadoria concedidos pela Previdência Social. Agora vamos ver o salário maternidade, que é muito conhecido por todos nós. Ele é o benefício previdenciário pago quando do parto a todas as seguradas da Previdência Social. Esse benefício é pago pelo período de 120 dias, em que ficam afastadas do emprego por causa do parto, e poderá ter início até 28 dias antes do parto. Se concedido antes do nascimento da criança, a comprovação será por atestado médico. Se posterior ao parto, a prova então será a certidão de nascimento. Além da licença de 120 dias no caso de parto, esse benefício também será pago pelo período de 120 dias no caso de adoção de crianças até 12 anos de idade. O mesmo ocorre no caso de natimorto. Caso a mulher sofra um aborto espontâneo, o benefício então terá duração de 14 dias. O salário família é um valor pago ao empregado e ao trabalhador avulso de acordo com o número de filhos menores de 14 anos ou inválido de qualquer idade. Para ter direito, o cidadão precisa enquadrar-se no limite máximo de renda estipulado pelo governo federal. Esse valor sofreu a última alteração agora no início de 2016. Com essa alteração, o valor da cota do salário família por filho de até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de R$ 41,37 para o segurado com remuneração mensal até R$ 806,80 e será de R$ 29,16 para o segurado com remuneração mensal superior a R$ 806,80 e não maior que R$ 1.212,64. O benefício que iremos ver agora é o benefício assistencial ao idoso e ao deficiente. Esse benefício é destinado a pessoas que não têm condições financeiras de se manter e nem de contribuir para a Previdência Social. Podem ser contemplados com esse benefício os idosos a partir de 65 anos de idade, que não exerçam atividade remunerada, e os portadores de deficiência incapacitados para o trabalho e para uma vida independente. Para receber esse benefício, é necessário comprovar renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Esse benefício assistencial é intransferível e, portanto, não gera pensão aos dependentes. Além dos benefícios apresentados, a Previdência Social tem um serviço de reabilitação profissional, que tem o objetivo de oferecer aos segurados incapacitados para o trabalho os meios de reeducação ou readaptação profissional para que ele retorne ao mercado do trabalho. Esse é um serviço de natureza recuperadora do segurado, que tem à sua disposição uma equipe de médicos, assistentes sociais, psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas e outros profissionais. Depois de concluído o processo de reabilitação profissional, a Previdência Social emite um certificado indicando a atividade para a qual o trabalhador está apto, que ele foi capacitado profissionalmente. Dependendo da necessidade de cada caso, a Previdência Social poderá fornecer aos segurados recursos materiais necessários à sua reabilitação profissional, como próteses, ortos, taxas de inscrição em cursos profissionalizantes, instrumentos de trabalho, implementos profissionais e auxílios transporte e auxílio alimentação. É importante ressaltar que o trabalhador vítima de acidente de trabalho terá prioridade de atendimento no programa de reabilitação profissional. Esse serviço demonstra o interesse do órgão previdenciário em recuperar o trabalhador que sofreu acidente de trabalho, com vista a devolver a sua capacidade de trabalho e, consequentemente, a sua dignidade. Vamos conhecer agora as ações de proteção à mulher. Como sabemos, hoje a mulher está presente em praticamente todas as atividades laborais, depois de ter conquistado grandes avanços nas últimas décadas. Então, vamos conhecer como que foi essa trajetória da mulher no mundo do trabalho, como se desenvolveu a proteção do trabalho da mulher em âmbito internacional e também em âmbito nacional. Historicamente, o papel da mulher na sociedade ficava relegado a segundo plano, prevalecendo os cuidados com a família e os afazeres domésticos. Com as guerras,
houve o recrutamento dos homens para os combates, e o trabalho da mulher, então, passou a ser mais utilizado. Na Revolução Industrial, com a utilização de máquinas que reduziam o esforço muscular, abriu-se então definitivamente as portas das fábricas para as mulheres e crianças. Outro fator de grande importância para a utilização dessa mão de obra foi a disposição das mulheres em se sujeitar a jornadas de trabalho de até 17 horas por dia, em condições prejudiciais à sua saúde e recebendo bem menos que os homens. Além disso, essas mulheres ainda tinham que cuidar dos filhos e afazeres domésticos e não possuíam nenhuma proteção para a gestação ou amamentação. Foi a partir então da percepção dessas condições prejudiciais à saúde da mulher e à sua importância na reprodução que começou então a surgir uma legislação de proteção à mulher. Em âmbito internacional, destacam-se as convenções da Organização Mundial do Trabalho, que trataram da regulamentação do trabalho da mulher antes e após o parto, da proibição do trabalho em indústrias e da regulação do trabalho noturno. Ainda em âmbito internacional, merece destaque a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 48, que abordou as regras de não discriminação por motivo de sexo, e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que determinou a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Em 79, teve a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que tratou da não discriminação da mulher nas relações de emprego e profissão, defendendo a sua igualdade de remuneração entre homens e mulheres para os trabalhos de igual valor. No Brasil, a primeira norma que tratou do trabalho da mulher foi o Decreto número 21.417-A de 1932, que proibiu o trabalho noturno das 10 da noite às 5 da manhã e a remoção de pesos. Esse mesmo decreto concedia à mulher 2 descansos diários de meia hora, cada um para fins de amamentação dos filhos, durante os primeiros 6 meses de vida. Já a Constituição de 1934 foi a primeira que tratou da matéria, ao proibir a discriminação da mulher quanto a salários, vedar o trabalho em locais insalubres e garantir o repouso antes e depois do parto, sem prejuízo do salário do emprego. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Agora que já sabemos como se desenvolveu a proteção do trabalho da mulher em âmbito internacional e também no Brasil, vamos conhecer como se materializa essa proteção. A proteção à maternidade tem caráter social, uma vez que ao proteger a maternidade, preserva-se a saúde da mulher e as suas condições de trabalho, além de permitir que ela cumpra normalmente as suas funções maternas. Essa proteção à maternidade é dada por meio da licença maternidade, do salário maternidade, da estabilidade provisória da gestante, da proteção à amamentação, da assistência gratuita de médico e das facilidades durante a amamentação do filho, com direito a 2 repousos específicos diários de meia hora cada um. A licença maternidade é um direito de todas as mulheres que trabalham no Brasil e que contribuem para a Previdência, seja por meio de empregos com carteira assinada, temporários, trabalhos terceirizados e autônomos ou ainda trabalhos domésticos. A duração dessa licença é de 120 dias sem prejuízo de emprego ou do salário. Também há a possibilidade de prorrogar esse prazo por mais 60 dias, totalizando então 6 meses de licença maternidade. Para que isso aconteça, é necessário que a empresa concorde com o programa Empresa Cidadã, mediante requerimento dirigido à Secretaria da Receita Federal do Brasil. E aí, feito isso, a licença maternidade, que é de 120 dias, será prorrogada por mais 60, totalizando um período de 180 dias. E durante essa prorrogação, a empregada terá os mesmos direitos. Como incentivo para isso, as empresas que concederem essa prorrogação às suas empregadas poderão deduzir do imposto o total da remuneração integral da empregada paga nesses 60 dias de prorrogação da sua licença. Complementar a licença maternidade, temos o salário maternidade, nos 120 dias em que as empregadas ficarem afastadas do emprego.
Outra proteção à mulher diz respeito à estabilidade provisória da gestante, que estabelece a proteção contra demissões arbitrárias ou sem justa causa da empregada gestante. Essa estabilidade provisória abrange o período que vai desde a confirmação da gravidez, comprovada então por atestado médico, até 5 meses após o parto, o que permite a proteção do emprego e dos salários em todo esse período. Outro amparo é a proteção à amamentação. A mãe terá o direito a 2 descansos especiais de meia hora cada um durante sua jornada de trabalho, para amamentar o seu filho, até que ele complete 6 meses de idade. Agora, se a saúde do seu filho exigir mais do que isso, esse período de 6 meses poderia ser aumentado, a critério de uma autoridade competente. Esses 2 descansos, então, não podem trazer nenhuma redução salarial. Ainda no sentido de proteger a amamentação, é previsto na CLT que os estabelecimentos que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade deverão ter local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação. Há ainda outras normas de proteção à maternidade. Entre elas estão o aborto não criminoso. Nesse caso, a mulher terá direito a um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o retorno à função que ocupava antes do seu afastamento. A alteração ou extinção do contrato de trabalho por iniciativa da gestante, desde que o trabalho seja prejudicial a ela. E ainda, a dispensa da mulher para a realização de 6 consultas médicas e demais exames complementares sem nenhum prejuízo salarial. Fora a proteção da maternidade, a mulher trabalhadora goza de algumas outras proteções, seja pela proibição da discriminação ou seja por causa de suas condições físicas. Outra forma de proteção à mulher é a proibição da exigência de atestados de gravidez e esterilização e outras práticas discriminatórias para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. Agora que já conhecemos as ações de proteção à mulher, vamos conhecer como se dá a proteção ao menor. Assim como a mulher, o menor de idade recebe atenção especial do legislador. A CLT tem um capítulo destinado especialmente à proteção do trabalho do menor de idade. Não é que ele seja incapaz para o trabalho, mas a legislação lhe protege de uma forma especial. Essa proteção se dá nos aspectos cultural, moral, fisiológico e de segurança. No aspecto cultural, porque deve ser possibilitado ao menor estudar e receber instruções. No aspecto moral, porque deve ser vedado trabalhar em locais que prejudiquem a sua moralidade. No aspecto fisiológico, porque o menor não deve trabalhar em local insalubre, penoso, perigoso à noite, para que possa se desenvolver física e psicologicamente de maneira normal e sadia no seu aspecto de segurança. E no aspecto segurança, porque o menor deve ser resguardado com normas de proteção para que não seja vitimado por acidentes de trabalho. A CLT lista diversas situações de trabalho que são proibidas aos menores. Os trabalhos perigosos, os trabalhos insalubres, o trabalho noturno realizado entre 10 da noite e 5 da manhã na atividade urbana, ou das 8 da noite às 4 da manhã na pecuária, ou das 9 da noite às 5 da manhã na lavoura. Essa proibição se dá porque o período noturno se destina ao descanso ou o repouso das pessoas, e o menor deve ter sua formação física e psíquica preservada. O menor também não poderá trabalhar em locais que prejudiquem sua formação, seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em locais que não permitam sua frequência à escola. Depois de termos visto sobre os benefícios da Previdência Social, sobre as ações de proteção destinadas à mulher e ao menor, chegou a hora de estudarmos sobre os acidentes de trabalho. Você sabia que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, todos os anos ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo e que aproximadamente 2 milhões resultam em mortes? No Brasil, são 1.300.000 casos que têm como principais causas o descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores
e as más condições nos ambientes de trabalho. Nós ocupamos o 4º lugar em relação ao número de mortes, com 2.500 óbitos. Perdemos apenas então para a China, Estados Unidos e Rússia. E uma das medidas para eliminar acidentes graves e fatais é investir em prevenção, que se traduz em fiscalização preventiva e em campanhas de conscientização para trabalhadores e empregadores. Dessa forma, o país estará criando para gerações futuras uma cultura de prevenção capaz de reverter esse quadro. Uma das maiores, se não a maior preocupação do técnico de segurança do trabalho é a ocorrência de acidentes de trabalho, pois ele é o inimigo número 1 desse profissional. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o acidente de trabalho, para que possamos também contribuir para a sua redução desses índices. Vamos lá então? Acidente de trabalho é o que ocorre durante a execução da atividade profissional ou que com ele haja alguma relação, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Ele é dividido em 4 tipos: acidente típico, acidente de trajeto, acidente ocasionado por doença profissional ou por doença do trabalho. O acidente típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, mesmo se for sofrido fora do local usual de trabalho, desde que o trabalhador esteja executando ordens ou serviços sob a autoridade da empresa. O acidente de trajeto é aquele ocorrido no deslocamento do empregado entre a sua residência e o local de trabalho ou do trabalho para casa, independente do seu meio de transporte utilizado. A doença profissional se caracteriza pela exposição de determinado profissional a algum agente ambiental comum a todos os outros profissionais da mesma categoria, sendo inerente a determinada profissão. Como exemplo, temos a pneumoconiose, que é uma doença dos pulmões proveniente de inalação habitual de partículas minerais e metálicas, e o saturnismo, que é a intoxicação crônica pelo chumbo. Já a doença do trabalho se caracteriza pela exposição de determinado profissional a algum agente ambiental que não seja comum a todos os outros profissionais da mesma categoria. Ou seja, as doenças do trabalho surgem em função das condições especiais, das circunstâncias em que o trabalho é desenvolvido, nas suas condições de trabalho. Por exemplo, um trabalhador que está exposto ao ruído excessivo em um galpão de solda e desenvolve surdez. Esse é um caso típico de doença do trabalho. Há algumas situações que são equiparadas ao acidente de trabalho, desde que ocorridos no local e no horário de trabalho. Entre elas, temos o ato de agressão praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, uma ofensa intencional por motivo de disputa relacionado ao trabalho, um ato de imprudência, negligência ou imperícia, um desabamento, uma inundação, um incêndio, ou outros casos decorrentes de força maior, entre outros casos. Então, como temos muitas situações que podem ser caracterizadas como acidente de trabalho, devemos sempre observar 4 requisitos básicos para certificar se é ou não um acidente de trabalho. Primeiro, o acidente de trabalho é inesperado, súbito, ou seja, ele ocorre ao acaso. Segundo, o acidente de trabalho deve causar desde lesões mais simples até a morte. Depois, temos que o acidente do trabalho deve acarretar um afastamento permanente ou temporário do trabalho e, por fim, deve existir um nexo entre o trabalho realizado e o acidente. Então, resumindo, para ser considerado um acidente de trabalho, deve existir a causalidade, a nocividade, a incapacitação e o nexo causal. Memorizaram aí? Então, repetindo, causalidade, nocividade, incapacitação e nexo causal. Ótimo, então. Agora, e ao final da próxima aula, iremos dar uma pausa nas nossas discussões para que possamos avaliar o Manual da CIPA, que está disponível no endereço eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Segundo esse manual, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, a CIPA deverá abordar as relações entre o homem e o trabalho, objetivando a constante melhoria das condições de trabalho para a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Ela deve estar presente nas empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. No caso de órgão público ou empresa pública que possua trabalhadores com vínculo de emprego regidos pela CLT, mas também possua trabalhadores com outros vínculos, a CIPA deverá ser constituída, então, levando-se em consideração o número de empregados efetivamente vinculados ao regime seletista, a CLT. E, sendo assim, somente esses deverão ser candidatos e somente esses deverão votar. Porém, caso exista interesse do órgão ou empresa pública de englobar todos os trabalhadores, empregados e funcionários públicos em sua CIPA, não há nada que os impeça. Nessa situação, poderão ser candidatos também os trabalhadores servidores públicos, mas deve ser garantido o número de vagas estabelecidas para os empregados seletistas. O dimensionamento da CIPA, no caso, deverá considerar então todos os trabalhadores naquele estabelecimento, seletistas e estatutários. Não deve englobar, entretanto, os prestadores de serviços que estejam em atividades no estabelecimento e que sejam contratados por outra empresa. Devem constituir CIPA, então, os empregadores ou seus equiparados que possuem empregados conforme a determinação do artigo 3º da CLT. É importante verificar que a norma regulamentadora 5 fala algumas vezes de trabalhadores e outras vezes de empregados. Quando a norma diz empregados, refere-se àqueles com vínculo de emprego com a empresa determinada. Quando refere-se a trabalhadores, engloba todos aqueles que trabalham no estabelecimento de determinada empresa, ainda que seja contratado por outras empresas. A empresa que possuir em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos deverá garantir, então, a integração das CIPAs, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. Outro ponto importante da CIPA é que ela não segue mais o critério do grau de risco, mas ela ainda permanece para as outras normas regulamentadoras. Como sabemos, então, a CIPA é composta de representantes do empregador e dos empregados. O seu dimensionamento deve ser paritário, deve ser igual, para que ela possa ser consolidada como uma instância de análise e negociação das questões de segurança e saúde do trabalho. Os representantes dos empregados serão eleitos em votação secreta. Nessa votação, poderão participar todos os empregados interessados, independentemente de filiação sindical. Ou seja, o empregado, se quiser, poderá também abster-se de votar na eleição dos representantes da CIPA. Os suplentes dos empregados serão aqueles eleitos com número de votos imediatamente inferior aos titulares. O número de membros titulares e suplentes da CIPA são todos previstos nessa norma. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá duração de 1 ano, sendo permitida, porém, uma reeleição. Mas, quando ele exerce o mandato por 2 anos subsequentes, ele está formalmente impedido de se candidatar ao mandato do próximo ano. E, como já sabemos, é proibida a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo da direção da CIPA, ou seja, ele possui estabilidade. Caso o empregador desejar sair da empresa, o empregado desejar sair, ele deverá primeiramente solicitar por escrito a sua renúncia ao mandato da CIPA, a empresa irá comunicar ao MTE e substituir o membro da CIPA pelo seu suplente. Além da estabilidade, então, serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem as suas atividades normais na empresa. Então, é vedado a transferência para outro estabelecimento sem a sua concordância.
Essa norma não se aplica, porém, àqueles empregados que exerçam cargos de confiança ou àqueles empregados cujos contratos tenham como condição a transferência por necessidade do serviço. A transferência também é lícita quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. O empregador deverá garantir que seus indicados tenham a representação necessária para a discussão das questões de segurança e saúde no trabalho que é analisado pela CIPA. Então, o empregador designará o presidente da CIPA e os representantes dos empregados escolherão o vice-presidente da CIPA. Será indicado também, de comum acordo entre os membros da CIPA, um secretário e seu substituto, entre os componentes ou não da comissão. Porém, o secretário e seu substituto só terão direito à garantia de emprego, só terão estabilidade quando forem membros eleitos da CIPA. Os membros da CIPA eleitos e os designados serão, então, empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. A empresa deverá protocolizar em até 10 dias, na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho, as cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias. Protocolizada na unidade descentralizada do MTE, a CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido ou aumentado em função de alteração no número de funcionários. A situação inicial deve ser mantida em qualquer circunstância, salvo, é claro, se houver encerramento das atividades no estabelecimento. Nesse caso, o mandato da CIPA é considerado encerrado. Então, a CIPA terá, então, diversas atribuições. Vamos ver algumas delas. Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a participação do maior número de trabalhadores com a assessoria do SESMET, onde houver. A CIPA não tem como atribuição fazer avaliações quantitativas para identificação dos riscos. A atribuição de medir e quantificar é do SESMET ou do responsável pelo PPRA. Mas a CIPA deve identificar os riscos para poder elaborar um mapa de riscos, que é uma metodologia de avaliação qualitativa e subjetiva dos riscos presentes no trabalho. Então, vamos ver para a segunda atribuição. Elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho. A CIPA deverá fazer um plano de trabalho simples, o qual conterá objetivos, metas, cronograma de execução e estratégia de ação. A elaboração desse plano de trabalho foi escolhida dentro da visão de que a CIPA deve ser uma comissão proativa, que pretende efetivamente contribuir dentro de suas possibilidades para a melhoria das condições de trabalho. A próxima atribuição é participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de trabalho. A CIPA deve participar da implementação e controle das medidas de proteção, uma vez que o conhecimento da realidade do trabalho é fundamental para que se estabeleça... Você já está em a CIPA, deve... Já estou lá embaixo, estabeleça o controle dos riscos. Vamos botar em a CIPA? Tá. Na câmera 1. A CIPA deve participar da implementação e controle das medidas de proteção, uma vez que o conhecimento da realidade do trabalho é fundamental para que se estabeleça o controle dos riscos. Então, são ainda atribuições da CIPA. Realizar periodicamente verificações nos ambientes e condições de trabalho, visando a identificação de situações que venham a trazer riscos. Realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas. Divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho. Continuando, então, colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA e de outros programas relacionados à segurança e saúde no trabalho.
divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, bem como cláusulas de acordo e convenções coletivas de trabalho relativas à segurança e saúde no trabalho. Cabe ao empregador proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho das suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. E aos empregados, cabe a participação na eleição, a colaboração com a gestão da CIPA, indicando risco, apresentando sugestões e aplicando no seu ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A CIPA terá, então, reuniões ordinárias, mensais, de acordo com um calendário pré-estabelecido. Esse calendário deve ser seguido à risca, uma vez que pode haver fiscalização ao estabelecimento na hora marcada e aí vão verificar que não haverá reunião. Entretanto, caso a CIPA não possa seguir o calendário por motivos justificados, a empresa deverá encaminhar a comunicação aos membros da CIPA e guardá-los para apresentar a fiscalização quando for o caso. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais de acordo com o calendário pré-estabelecido. Esse calendário deve ser seguido à risca, uma vez que pode haver fiscalização ao estabelecimento na hora marcada e aí verificar que não haverá reunião, que não tenha reunião. Entretanto, caso a CIPA não possa seguir o calendário por motivos justificados, a empresa deverá encaminhar comunicação aos membros da CIPA e guardá-los para apresentação à fiscalização quando for o caso. Essas reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal da empresa e em local apropriado. Caso a reunião ocorra fora do horário de trabalho do empregado, o tempo da reunião deve ser considerado como de trabalho efetivo. Já as reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando? Vamos ver aqui. Quando houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine a aplicação de medidas corretivas de emergência. Essas denúncias podem ser provenientes da CIPA e também dos trabalhadores. As situações podem também se relacionar a eventos da natureza ou de situações do entorno que possam afetar o estabelecimento. Podemos citar como exemplo a suspeita de rompimento de barragem, a ocorrência iminente de inundação, entre outros. Quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal, ou quando houver solicitação expressa de uma das representações. As decisões da CIPA serão preferencialmente por consenso. Não havendo consenso e frustradas todas as tentativas de negociação direta ou com mediação, será instalado então um processo de votação, registrando-se sempre a ocorrência na ata da reunião. A mediação pode ser feita por pessoa ou entidade que conte com o aceite das duas partes. Pode ser alguém da própria empresa, de um dos sindicatos, pode ser representante dos trabalhadores, ou das empresas mesmas, pode ser um membro das comissões tripartites ou bipartites, quando for existente, ou mesmo alguém do órgão regional do MTE. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. No caso de afastamento definitivo do presidente, o empregador indicará o substituto em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. O empregador pode substituir o presidente da CIPA por empregado que não seja membro do mesmo. Nesse caso, deverá ser promovido o seu treinamento em até 30 dias após a data da substituição. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto entre os seus titulares em até 2 dias úteis. É claro que as discussões sobre a CIPA vão muito mais além disso. Por isso, você sempre deve estar estudado nesse manual que estará presente em toda a sua vida profissional. Ótimo! Agora a gente fará uma atividade avaliativa daí e vocês entregarão para o tutor. Para isso, vocês irão realizar um estudo mais aprofundado sobre o tema que a gente vai passar, realizando leitura do caderno didático, dos materiais disponibilizados no material de apoio e também vão procurar em outras fontes. Feito isso, vocês realizarão a leitura dos 2 textos que o tutor irá distribuir.
e observando o caso apresentado e avaliando a particularidade de cada um que vocês vão ver, realizarão então comparações com o que você estudou daí, respondendo aos seguintes questionamentos. Quais pontos discordantes entre a teoria e prática você percebeu? Como é definido o direito do indivíduo receber ou não o auxílio-acidente? O recebimento desse benefício impede que o cidadão continue trabalhando? Por quê? O auxílio-acidente pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência Social? Por quê? Quais os requisitos necessários para que o trabalhador receba esse auxílio? E qual o valor desse benefício? Quando é que ele se inicia? Quando ele deixa de ser pago? Qualquer dúvida que tiverem, é só procurar o tutor ou postar no AVA. Então aqui terminamos mais uma aula. Continue a leitura daí de casa, façam as atividades de aprendizagem do caderno didático e postem as suas dúvidas no ambiente virtual. Então, bons estudos e até a próxima aula!